E aí, Peter, como que você tá, meu querido? Tudo tranquilo? Eu tô ótimo, e você? Bom demais, bom demais. Mas, cara, queria primeiramente agradecer por estar participando aqui da nossa live, né? Queria te agradecer também por você ter topado participar dela. E, além disso, gostaria de te parabenizar, né? Para quem não sabe, o Peter ele entrou na mentoria e ele não, a questão de migração, né? Ele não tá, ele já era da área de qualidade, mas ele conseguiu crescer na área. E eu vou querer que você conte a sua história aí para o pessoal, Peter. Mas, bem, pode se apresentar e falar sua idade, falar onde você mora, fala seu nome, fala. E conta um pouquinho antes do Peter que é ou do Peter que trabalha na área de tecnologia. Fala do que você gosta, o que você faz. Beleza. Então, boa noite, galera. Meu nome é Peter, eu sou de Linhares, no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. Minha trajetória profissional, cara, é muito meio estranha na realidade. Eu fazia faculdade pública de Direito, não curti muita área, fiz bastante faculdade, não Cara, curti muita área, fiz estágio, tive bastante experiência profissional, assim, em questão de estágio, né, em várias áreas, eu estou no Ministério Público, Defensoria Pública, na escritório de advocacia. Mas eu falei, cara, não é isso que eu quero seguir na minha vida. Aí larguei a faculdade, fui com quantos pro. anos você fez isso? Eu tinha 26 anos, acho, quando eu larguei a faculdade. Caraca, 26 Hoje em dia anos. eu tenho 31. Ok, Então já tem ok. Então, tipo, 5 anos atrás, nem faz tanto tempo. 5 anos atrás. Aí Caraca, larguei. Beleza, depois eu fui pro comércio trabalhar com algumas coisas, no comércio mesmo, sabe? Eu fui tentar, pô, ver o que eu vou fazer da minha vida agora. Aí do nada tentar se explodiu a encontrar pandemia. mesmo. Pra eu encontrar, eu vou testar outras coisas, né? Não tinha muita ideia da área de tecnologia na época. Aí explodiu a pandemia. Aí eu falei, cara, a pandemia. Aí foi quando eu tive a ideia, né? Eu já era um sonho antigo, só que aí na pandemia eu falei, cara, acho que agora é hora de mudar mesmo. E meu sonho era sempre morar no exterior. Aí eu falei, tem que procurar alguma coisa que vai me levar para poder trabalhar no exterior, porque no direito não tem tanta possibilidade de trabalhar em outros lugares, em outros países. Aí eu comecei a estudar. Aí eu procurei assim, top 5 profissões que mais precisam no exterior. Aí apareceu a profissão de serralheiro. Serralheiro, tecnologia, sei lá o que. Falei, cara, tecnologia, não sei nem o que é isso, não vou, deve ser coisa muito difícil. Fui tentar trabalhar como serralheiro, marceneiro, também tentei na soldagem. Aí consegui um Caraca, emprego. Foi, cara. é verdade. Eu lembro quando a gente fez, né? Pra quem não sabe, bem, a gente chegou a fazer uma consultoria, um one-on-one, né, Peter? Cara, me conta aí, tipo, você foi. Por quanto tempo você foi serralheiro, né? No caso, você foi serralheiro porque você queria tentar migrar, né, pra fora. E me Uhum. conta, como que foi isso? Cara, Beleza, tá, você é serralheiro, legal. comecei a espalhar currículo aqui na cidade, uma empresa me chamou, eu falei, pô, vou lá, vou aprender, vou pegar experiência, depois eu vou. Porque, tipo assim, cara, se eu Isso, tenho um objetivo, eu vou alcançar de alguma forma. entendi. Aí fiquei lá, acho que 2 ou 3 meses, cara, só que, tipo assim, a condição de trabalho lá naquela empresa, pelo menos específica, né, era bem insalubre, ficava atrasando pagamento, falei, cara, isso aqui tá muito estranho, vou tentar outra coisa. Ele não queria assinar carteira, também não ia poder comprovar isso depois para poder, em questão de imigração, né? Precisa de comprovações e tal. Eu falei, cara, vou tentar outra Ah, coisa. Aí voltei para a lista, eu falei, tecnologia. Eu falei, cara, vou tentar aqui, né? Aí comecei a estudar sobre e tal. Eu falei, cara, não é tão difícil assim quanto parece, não, né? Porque pelo menos quem tem essa visão de fora, fala, cara, isso aqui é só coisa de gênero, precisa de matemática, sei lá o quê. Eu sou da área de humanas. exato. Eu, cara, O não tem cara vem de como. direito, né? Não tem nada a ver É, com matemática. Como que eu vou aprender exato. tecnologia? Exatamente. Mas eu fui estudando, falei, cara, tem muita coisa legal aqui. Eu comecei a estudar, aí um tempo depois, acho que uns 8 meses depois de estudando assim firme, né, tive bastante apoio da minha família para poder fazer isso. Que legal. Aí consegui uma vaga de desenvolvedor front-end. Aí Nesse comecei. caso, você não estava procurando ainda uma vaga como QA. Você falou assim, tecnologia. Dentro da tecnologia, o que, que veio na sua cabeça? QA? Não. Não, eu nem sabia, não fazia ideia do que era. Aí na época que tava bombando, né, porque acho que na tecnologia tem muita questão de hype, né? Então, o que estava no hype na época era a parte do front-end. Aí Entendi. falei, então eu vou estudar para ser front-end. Aí comecei a estudar, consegui uma vaga ali para ser desenvolvedor front-end e comecei a trabalhar com isso. Que da hora, cara. E, tipo, isso na época 2020, mais ou menos, 2021. 2020, é quase 2021 já. Legal, legal. E beleza, então você virou dev. Então a gente, pô, o pessoal deve estar até se perguntando, pô, mas o cara falou que ele. Aqui é um canal de QA, fala só sobre qualidade e o cara virou dev? Como assim? Pois Como é. é que você começou a sua carreira para se tornar QA, então? Em que momento que você falou assim, não, acho que eu quero ser QA?
Então foi na questão meio que na coincidência. Momento do processo. Eu fui continuando uma coisa melhor, né? Porque minha primeira oportunidade era um PJ, acho que era, recebi acho que R$ 1.500, PJ, sem férias, sem nada. Aí eu falei, cara, tem que tentar alguma coisa melhor, tô conseguindo minha experiência, vou tentar outra coisa. Aí, uma empresa de consultoria aqui no Brasil, eu estava contratando para ser desenvolvedor back-end. Aí eu fui, coloquei meu currículo, passei na entrevista para ser desenvolvedor back-end. Só que quando eu entrei na empresa, o projeto que eu ia entrar foi descontinuado. Olha só que as coincidências da vida. Caraca, foi descontinuado. então você foi contratado para um projeto, o projeto foi Isso, vai ser descontinuado. desenvolvedor back-end já. Aí o projeto foi descontinuado. Eles falaram, ó, tem essa vaga aqui de QA e você vai trabalhar um pouco também no SRE. Você tem interesse? Eu falei, pô, não sei nem o que é. Coloquei no Google SRE, o que é QA. Aí, pô, aí foi aí que foi minha primeira experiência com ela. Tipo, você falou assim, beleza, verdade eu vou agarrar. Exatamente, vou aprender o que é, e foi minha primeira oportunidade como QA, foi assim, meio que na sorte, né? Não sabia nem o que era. Mas e aí, beleza, e o que você começou a trabalhar como QA lá? Você curtiu a ideia? Como que foi? Pois é, aí foi uma coisa que eu curti pra caramba, porque, assim, como desenvolvedor, eu me sentia um pouco limitado, porque a gente pega a tarefa, faz a tarefa, já pega a próxima tarefa. Então a gente fica meio focado ali em tarefas um escopo um pouco menor, né? Código Aí 24 horas por dia. Exatamente, tem que entregar, pegar a próxima, entregar, pegar a próxima. Como QA, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu gostava bastante, que era assim, me comunicar. É uma coisa assim que eu gosto de conversar com as pessoas, entender um pouco melhor, tentar melhorar, talvez até um processo, né, tentar entregar uma coisa com mais qualidade ali. Documentação, imagina, para você que Isso aí, né, cara, uma documentaçãozinha cai muito bem, né? Eu falei, cara, eu chegava na empresa, via aquelas documentações todas tortas, parece que, sei lá, uma criança escreveu. Eu falei, cara, eu posso melhorar isso aqui. Aí comecei, assim, pegando, tipo, nem tanto na parte técnica, mas mais na parte de soft skill, né? E poder, assim, traduzir um pouco ali do que os desenvolvedores faziam para o pessoal do PI. De produto. Aí fazia essa ponte ali entre os dois, e tem nem tanto assim na parte técnica, mas poder fazer essa comunicação mesmo. Pô, que da hora. Isso é uma coisa na área de qualidade, né, que para quem está procurando, e é um diferencial se a gente for ver, por exemplo, para desenvolvedor, que é quando você é QA, cara, você trabalha muito junto com um time de produto, com um time de desenvolvimento, com um time de design. Você é o intermédio desses caras. E é o que você falou, né? Pô, comunicação, que é algo muito importante dentro da área de qualidade. E eu, sinceramente, acho que uma boa comunicação, um QA com boa comunicação, consegue fazer muito mais coisas, até mesmo se um QA sem comunicação, só que com um teste automatizado, por exemplo. Apesar da identidade ser ótimo, né? Deixar isso claro. Mas é muito louco você ver como comunicação é algo objetivo e necessário dentro dos projetos. E o QA está lá por causa disso. E olha que louco, né? Você não se encontrou na área de desenvolvimento, apesar de você ter entrado, mas você se encontrou na área de qualidade por causa disso. Que legal, cara. Sim, e aí, depois você começou a trampar como QA, você quis continuar como QA. Você continuou nessa empresa? Como que foi? Aí depois fiquei assim, mais de um ano nessa empresa, só que aí, como é consultoria, tem esse negócio assim de poder, acaba um projeto às vezes, tem que mandar para outro. Aí eu recebi uma oportunidade de os amigos meus trabalhavam aqui na minha cidade mesmo, presencial, para trabalhar como desenvolvedor, só que com um pouco de QA também. Esses dois aqui eu consigo fazer. Aí bora lá. Aí aceitei essa nova oportunidade aqui e comecei a trabalhar meio que como desenvolvedor e também com o QA, né, que tem essa vaga também, que eu nem sabia que existia, mas também tem. Que da hora. E aí, basicamente, você estava trabalhando como um QA Engineer, né? Você chegava a fazer desenvolvimento de card também nessa vaga ou não? Nem tanto. Eu fiz uma coisa que eu achei legal, que é criar um programinha, né, com IA, que era só o pessoal de business colocava todos os requerimentos ali, e aí só estruturava e tal. Então, o máximo que eu trabalhava com descrição de tasks era mais isso. Não, quis dizer, você fazia desenvolvimento de tasks, de tarefas, essas coisas ou não? Não, dependendo da época era só o que eu fazia. Beleza. E quanto que, nessa época, você estava ganhando legal já, não estava ganhando bem? Se você quiser falar valores, ótimo. Se não quiser, também a gente entende. Eu acho que não tem problema, não. Acho que é porque eu imagino também, quando eu estava do outro lado, eu sempre queria que as pessoas falassem, e as pessoas nunca falavam. Então, tipo, eu entendo as pessoas não quererem falar, mas se vocês não falam, tipo, o pessoal em volta não fica sabendo. Eu agradeço. É porque é uma questão que varia muito, né? Então, na minha primeira oportunidade, eu recebi acho que 1.500 no PJ, aí depois nessa segunda empresa de consultoria, acho que era 3.000, só que era CLT, tinha uns benefícios e tal. E aí, que era como dev ainda, né? Que era como dev, e aí você se tornou QA nessa de 3.000, né? Isso, exatamente. Virei 3.000,
Aí depois eu fui para a DEP com 4 mil e pouco na CLT também. Entendi. Beleza, Isso. legal. Essa é a sua história. E me conta o que que aconteceu, que agora você já não está mais nessa empresa, você até saiu um tempo antes dela, né? Foi. Como que foi a sua vida? Eu acho que nesse meio tempo aconteceu muita coisa na sua vida, né? Você teve, essa é a parte aí que você estava trabalhando como QA e ganhando QA e desenvolvedor, né? E estava ganhando 4 conto. Você tinha a sua vida mudou de repente, que eu sei. Pessoal, como que foi isso? Cara, esse último ano, assim, foi uma montanha-russa na minha vida, né? Porque... 2024 que a gente está conversando, né? Isso, 2024. Aí minha esposa engravidou logo quando eu tinha... Assim, eu pedi demissão dessa outra empresa para poder entrar na outra. Aí minha esposa descobriu que estava grávida. Eu falei, meu Deus. Aí eu ia começar numa empresa nova, todo um desafio diferente, uma vaga presencial também, né? Eu Era tava trabalhando presencial, então era para ganhar 4 contos e era presencial, né? Exatamente. Aí teve essa reviravolta. Aí minha esposa engravidou, a gente teve um bebê. Aí, só dando fast forward pra frente, aí aconteceu que, cara, pelo menos pra mim, né? Quando a minha filha nasceu, minhas prioridades meio que mudaram todas, né? Aí eu comecei a sentir essa dificuldade. Saí de casa, sei lá, 8h30 da manhã, chegava em casa só umas 7h30 da noite, sabe? Porque, como desenvolvedor, né, tinha muito card pra entregar, eu não conseguia. Extra. Exatamente, não tinha como manter aquele ritmo da empresa. Aí acabou que me demitiram, fui demitido. Aí, foi isso. Você com a bebê. Eu com a bebê em casa, demitido, falei, cara, eu acho que não sou o suficiente e tal, sei lá o que, bateu toda aquela coisa, né? Falei, cara. Síndrome do impostor, não entendo nada de tecnologia, nunca mais eu consegui emprego na minha vida. Exatamente. Aí foi aí que eu falei, cara, aí fui tentar poder parar um pouco assim para refletir, pô, o que eu gostava de fazer na tecnologia. Aí eu percebi que eu não estava fazendo tanto o que eu gostava, mas o que eu precisava fazer. Eu falei, então, vou aproveitar essa oportunidade, mesmo que seja uma oportunidade ruim, né? Que, tipo assim, agora eu já cheguei ali, tô desempregado, porque eu vou ter que procurar o quê? Eu vou procurar o trabalho como desenvolvedor? Vou procurar como... Eu falei, cara, vou tentar voltar para a área de QA, foi uma coisa que eu curtia fazer, eu acho que eu consigo, ter potencial para entregar mais. Aí comecei a procurar, aí foi aí que eu encontrei você. Eu falei, cara, nossa, eu acho que eu maratonei todos os seus vídeos. Eu falei, cara, foi exatamente isso aqui que eu tô procurando. Eu acho que pô, aí me deu aquela dose de ânimo, né? Porque antes eu tava assim, é porque a tecnologia, cara, é uma parte ruim, uma parte boa, que ela tem muita coisa. Então, quando você tem muitas opções, fica difícil se você seguir um caminho, né? Porque no Instagram oferece várias opções de curso e tal, aí é meio complicado, né? Para você escolher um caminho para você trilhar isso, você tem 1 milhão de opções. Cada dia eles falam que nascem e morrem uma tecnologia diferente. E outra coisa, né, Peter? Tipo, mesmo que a pessoa faça faculdade, cara, ela vai precisar fazer curso focado, muito provavelmente. Exato. Eu falo isso porque foi assim comigo, eu fiz faculdade, eu precisei fazer vários cursos no meio ao longo, né? Porque a faculdade ela vai te ensinar um englobado na área de tecnologia, ela vai te ensinar tudo. E é verdade, eu acabei esquecendo de te perguntar, você chegou a fazer faculdade de tecnologia? Cara, eu comecei uma faculdade EAD tem uns 2 anos, mas é só mesmo assim pelo certificado, sabe? Porque eu ainda tenho questão de migrar, né? Então eu preciso desse certificado ali, talvez pode ajudar. Você sentiu alguma dificuldade quando você não tinha ou não? Não. Acho que até hoje eles nunca me perguntam isso. Eu tento falar isso com as pessoas acham que ela precisa de faculdade, mas bem, não é necessário, não é nem perguntado, né? Não, nem perguntado, exatamente. Mesmo que tenha lá nos requisitos da vaga, tá? Exatamente. E, Peter, cara, aí eu quero te perguntar, beleza, você me encontrou, você falou assim, QA é o que eu quero fazer e eu vou focar nessa área e eu vou com tudo. Isso aí. O que você fez? O que você encontrou ali naquele momento que muita gente provavelmente ia ficar desesperado, que muita gente ia ficar, tipo, o que eu faço da minha vida? Você foi um cara sangue frio, mano. Assim, sangue frio eu digo, você usou a cabeça. Tipo, como eu vou tirar vantagem dessa situação nesse momento? Eu tenho que ser demitido, meu filho vai nascer, eu tenho que resolver o problema. Exatamente. Ser adulto é difícil, puta vida. É difícil. Então, como que foi, cara? Que você acabou conhecendo a mentoria, você conheceu a Lumstack, maratonou nossos vídeos e como que foi? Sim, aí acho que não tinha vaga aberta aí no concurso na época, né? Eu falei, cara, mas eu continuei vendo os vídeos ali, estudando, e comecei a aplicar para vagas de QA. Mais engraçado que até... Opa, acho que tá ouvindo uma música aí? Começou a tocar uma música aqui do nada. Não, o Spotify começou a tocar, acho que encostei no fone. Mas aí eu recebi uma vaga. Olha só, foi até outra coisa. Depois de uns 15 dias que eu tava parado, eu recebi uma vaga para ser desenvolvedor também, remoto, e recebendo mais ou menos o mesmo salário que eu tava. Eu falei, cara,
E agora? Eu falei, pô, será que eu sigo? O que eu vou postar em mim mesmo? Porque eu não tinha nem começado o seu curso ainda, nem nada, né? Tava meio perdido ainda, né? Tava meio em choque. Eu falei, não, vou postar em mim mesmo aqui, vou tentar isso aqui, cara. É isso que eu... Bom Aí comecei a demais, cara. estudar, me preparar para poder tentar disputar a vaga de QA, né? Porque antes disso eu acho que eu não tinha feito quase nenhuma entrevista para QA mesmo. Você acabou entrando na empresa como dev, trabalhou como QA, mas não era, Uhum. né? Inclusive, É, ó, o o pessoal processo seletivo de QA perguntou. eu não tinha participado antes. Ó, a Má, ela perguntou aqui, ó, Peter, qual curso você decidiu fazer na faculdade? Acho que é interessante falar. Ah, eu tô fazendo análise de sistemas. ADS mesmo, né? ADS, eu tô no terceiro. É uma ótima faculdade, cara. Uma ótima faculdade para fazer quando você quer. E eu acho que vale muito a pena para quem está querendo entrar na carreira, tá, galera? Vale muito a pena Uhum. porque você tem mais conhecimento, mais conexões, você vai falar mais sobre tecnologia, só tem ganho. Continuei falando, aí beleza. Aí você recebeu a proposta dos caras te oferecendo, vai, 4 conto também, quando você trabalhava É, como para dev. trabalhar remoto, como dev. E você falou assim: não, não quero saber, cara. Quer saber? Eu quero ser QA e eu vou trabalhar como QA. Qual que você. Exato. Cara, eu comecei a procurar, assim, eu já pô, participava muito das lives ali, eu já sabia, pegando suas dicas, falei, opa, isso aqui, eu comecei meio que a me preparar para Legal. poder participar do processo seletivo, né? Pô, porque só o seu conteúdo gratuito ali, eu acho que já uma pessoa já consegue meio que se virar, né? Tem muita coisa, Tem muita tem coisa e muita realmente coisa, já cara, dá muito para se virar conteúdo. muito bem. Exatamente. Aí comecei a me preparar, comecei a participar de processo seletivo, começava a mandar meu currículo e tal, aí começou a chegar algumas entrevistas já para começar a fazer entrevista para vaga de QA. Caraca, e tipo, foi quão rápido isso? Tipo, em quanto tempo que você começou, que você arrumou ali seu LinkedIn, mandou mensagem, começou a ir atrás de vaga, em quanto tempo? Aham. Cara, eu acho que sim, nos primeiros 15 dias eu tava recebendo, não recebi, nem recebi mais indicação, porque quando eu saí eu comecei a falar, "Ó, gente, tô procurando emprego." Aí recebi proposta para receber, para trabalhar como desenvolvedor, aí Perfeito. depois eu comecei a ajustar meu LinkedIn, aí demorou assim, coisa de mais umas 2 semanas ali, depois de fazer todos os ajustes e tal. Aí começou a Beleza. chegar outra coisa, participar de processos seletivos e tal. Legal, legal. E foi nessa época, inclusive, que a gente fez a mais ou menos. Você entrou na mentoria, não foi? Aí abriu a vaga de mentoria, eu falei, cara, é isso aqui mesmo que eu vou querer. Aí entrei na mentoria, já marquei um one-on-one com você, acho que logo em seguida também. Foi isso mesmo, eu lembro. Né? Tipo, Foi. então, só para quem não entendeu, tá, pessoal? O Peter, ele foi. Ele não só pegou a mentoria, como ele foi um dos primeiros a pegar a mentoria no dia, e ele conseguiu uma one-on-one comigo, né? Uma consultoria que eu dou para esse pessoal. Se eu não me engano, na sua época foi para os 15 primeiros, né? É, E, assim. cara, na hora que eu. Agora eu vou contar minha visão, né? Ele mostrou ali o currículo dele. Falei assim, cara, você tem um currículo ótimo, você vai voar, manda bala, e você já tinha ali mais ou menos umas 2 ou 3 entrevistas para fazer, né? Foi isso mesmo. Conta aí como que foi, né? Você chegou a fazer todas as 3 entrevistas, só fez uma delas? Eu fui seguindo uma dica que você falou nas lives, que é tipo assim, cara, se joga pra tudo quanto é vaga. Eu fazia entrevista pra vaga de júnior, pra pleno, pra sênior, qualquer coisa. O negócio é eu poder se expor ali pra poder ter essa experiência. Nossa, as primeiras entrevistas foram horríveis. É assim, é sempre assim. É Foi normal. horrível. E isso, galera, é pra vocês entenderem. As pessoas estão esperando o momento certo para ir atrás das entrevistas, né? O problema é que para você poder passar no momento certo, você tem que ter feito entrevista para saber como é fazer entrevista, tá? Exatamente. Você tem que treinar de algum jeito, cara. Então, fazer entrevista, nem que seja para você ir mal, vale a pena. Então, Foi exatamente isso. exatamente. Ali fui mal, aí depois que da segunda entrevista, aí a gente marcou one on one. Aí você, pô, já me deu várias dicas ali. Aí foi, cara, foi até um momento legal, porque eu fiz a one on one com você, a reunião, aí depois sei lá, apareceu pra mim o vídeo do Steve Jobs. Não sei se você já lembra dele, que ele tava uma reunião de formatura, né, de uma faculdade. Sei, Aí ele sei. fala lá sobre aquele, é muito famoso esse discurso ali, que é sobre conectar os pontos, né? Tipo assim, você só consegue conectar os pontos da sua vida quando você olha para trás. Você não consegue saber o que vai acontecer para frente, então só você olhando para trás ali, você pega a sua experiência, às vezes você olhando de uma forma diferente ali, você vê que se encaixa em várias coisas, só que às vezes a gente não tem essa percepção, né? Então, aí conversando com você, depois vendo esse vídeo, eu falei, cara, tem muitas coisas ali na minha carreira que eu fazia, só que às vezes na entrevista eu não conseguia falar porque eu não pensava que era relevante, né? Só que Exatamente. pô, foi aí que teve essa virada de chave para mim, que aí eu comecei a ir um pouco melhor nas entrevistas. Por quê? Porque eu lembro de ter visto todo o seu currículo, né, seu LinkedIn, e eu falei assim, cara, seu currículo é ótimo. E você me olhou com uma cara tipo assim, eu não acho, tipo, sabe? Eu falei, não, mano, como assim, cara? Sensacional o currículo.
E eu comecei a explicar o porquê que o seu currículo era bom. Exato. E realmente é, porque ele se destaca. Eu sei que currículo se destaca dentro do mercado, porque, galera, eu tô aqui há 10 anos, eu já fiz muita entrevista, eu já entrevistei. Eu vejo um cara desse com o currículo que ele tinha, e só para vocês entenderem, tá, galera? Ele já tinha experiência. Então, isso é muito interessante. E agora, eu quero saber, cara, qual foi o veredito? Você fez as entrevistas, e aí você chegou... quais as entrevistas que mais te interessaram? Quais eram as ofertas que estavam te fazendo por essas entrevistas? E como que foi? Cara, aí tipo assim, depois que a gente conversou, aí eu falei, cara, então eu vou acreditar mais no Mene do que em mim mesmo. Então eu vou acreditar que o Mene tá falando a verdade. Eu falei, eu vou acreditar no Mene, velho. Eu vou tentar, tipo assim, mirar alto mesmo. Aí as entrevistas que eu tava tentando, filtrando ali pro Brasil, era vaga de pleno, né? Normalmente começava ali nos 6.500, 7.000, por aí. Aí foi essas vagas que essas entrevistas, né, que eu me esforçava um pouco mais ali, geralmente era CLT aqui no Brasil também, né? Mas aí também, paralelamente, já começou a chegar também, tipo assim, coisa do mistério de Deus mesmo, começou a chegar recrutador falando mandando mensagem no meu LinkedIn também. Aí fazendo O proposta. LinkedIn tava bonitinho, tinha palavra-chave. Melhorei as experiências, fiz todo aquele que tem lá no curso, né? Ajeitei todo o meu LinkedIn e tal, e começou a chegar essas propostas para poder participar do processo seletivo, né? Aí as vagas de fora normalmente começavam, acho que a mais baixa era $1.800, aí até 3.000. Da hora. E você chegou a fazer quantas entrevistas dessa? Você passou em alguma delas? Inclusive, é Então, verdade, você estava desempregado no momento que você comprou a mentoria. Tem muita gente que acha que esse é o pior momento para se comprar alguma coisa relacionada à educação, mas eu acho que pela sua história dá para notar que é diferente, né? Ó, o pessoal te reconheceu aqui, ó. Esse cara é daqui de Linhares. O pessoal te reconheceu, cara. Cara, nunca esperava que fosse alguém de Linhares pra cidade. O cara conheceu, hein? Né? Pois é. Aí eu participei de 3, ainda estou participando do processo seletivo, né, que até indicação sua, né, continuo participando, estou participando ainda. Eu participei de 3 processos seletivos e passei em um, e em outro eu ainda estou esperando uma resposta, mas eu já tenho outro para fazer também. E você já começou, né? Você já aceitou, inclusive, né? Aí consegui passar numa vaga, já aceitei e comecei a trabalhar na segunda-feira agora, né? Conta um pouquinho mais dessa vaga. Com o que você vai trabalhar? Para onde você vai trabalhar? Para você que estava aí procurando aí vaga de QA Júnior, né? E você já Cara, então essa vaga, o recrutador que entrou em contato comigo no LinkedIn, ele é para uma vaga eles chamam de associate, que é como se fosse um júnior, quase chegando no pleno ali. Então não é uma vaga alta ainda. Na descrição, até na vaga do job description, não pedia nem experiência. Lá estava experiência de 0 até 2 anos. Mas mesmo assim eles me chamaram e tal. Aí eu, cara, foi engraçado que, tipo assim, aqui no Brasil, geralmente os processos seletivos não eram bem grandes, pô, às vezes fazer 4 etapas do processo seletivo, é aquele negócio angustiante, né? Você fica esperando resposta, às vezes responde, a maioria das vezes o recrutador sumia, não dava resposta, aí ficava naquela agonia. Nessa processo seletivo que eu fiz basicamente 2 entrevistas, aí já mandaram a proposta para poder começar e comecei lá. Boa demais, cara. Cláudio perguntou aqui, você fala inglês? Sim, eu comecei a estudar inglês justamente na época que eu comecei a estudar a programação, aí eu comecei a estudar inglês assim, paralelamente. Tipo assim, nem é tão bom ainda no inglês, só que... É bom, porque, ó, o que acontece? No one-on-one, no caso do Peter, né, como ele já estava com umas vagas gringas aí para participar, ele falou assim, eu não sei se meu inglês é muito bom tal. Aí eu comecei a conversar com ele em inglês, galera, porque eu queria entender para eu poder passar o que eu achava. O inglês dele é ótimo, o seu inglês é ótimo para trabalhar para fora, fica tranquilo. E assim, cara, e aí você saiu então peraí, então vamos ver toda a situação que você tava, né? Uhum. Você tava desempregado, bebezinha, vindo. Sim. Você mudou de carreira completamente uma vez, era serralheiro, virou desenvolvedor, ficou desempregado e descobriu que queria virar QA. Recebeu uma oportunidade como desenvolvedor e não aceitou. E mesmo assim bateu na tecla do QA. E aí você saiu daquela última oferta que você tinha recebido para ser desenvolvedor de R$4.000. E você já tem experiência como desenvolvedor também, né? Isso aí. Qual foi a proposta que você aceitou agora para trabalhar como QA, né? E só como QA, né? Não é desenvolvedor e QA, só como QA. Como QA, fazendo automação de testes e tal. Aí foi 2.600. 2.600 de dólar, né? Isso. Então você saiu dos R$4.000 para chegar em 2.600. Ó, o pessoal tá até perguntando, poxa, pode falar do LinkedIn? É Peter Souza, né, Peter?
Pode procurar Peter Tech Dev. Ah, no LinkedIn? No LinkedIn. Mas pode procurar Peter Leite Souza que vai achar lá também, provavelmente. Peter Leite Souza, boa. E é isso, entendeu? Então, ó, esse é o LinkedIn, cara. Gente, essas são as possibilidades dentro da área de qualidade. Quando eu falo que existem essas possibilidades, eu não estou falando porque eu acho que existe, ou porque eu já ouvi falar que existe, ou porque eu estou fingindo que existe. As oportunidades, elas existem. Eu sei que elas existem, que eu passei por elas, né? E mais do que isso, eu tenho meus mentorados passando por elas também. E, por exemplo, o Peter, ele veio, tipo, comigo, na hora que você chegou para mim, eu falei assim, cara, eu tenho que mostrar para esse cara que ele é uma carta diferente, que ele tem um conhecimento diferente. Tanto é que eu até ajudei a criar o seu, tipo, ajudei um pouco a criar seu storytelling, né, para poder falar nas entrevistas, para eles entenderem por que você trabalhava como. E aí me conta como. Então vamos lá, né? E aí você entrou na mentoria, fez a nossa one-on-one, a nossa consultoria ali, conseguiu essa vaga. E você começou agora, na segunda? Isso, comecei na segunda-feira. E como que tá sendo o trampo? Como que tá lá? Tá difícil? Você tá achando que o teto técnico é muito alto? Como que é? Não, cara, porque, tipo assim, quando eu trabalhava com desenvolvimento, nossa, cara, o teto de técnico ele é muito, muito alto. Então, os requisitos, a exigência é muito alta. Nessa empresa que eu cheguei na segunda-feira, o primeiro dia foi basicamente só reunião de apresentação para o time, de projetos, porque geralmente como QA a gente participa de mais de um projeto, né, não fica num projeto só, então para me apresentar para o time, basicamente só reunião. Aí no segundo dia, eles já me mostraram já os projetos, né, falei assim, olha, isso aqui são os projetos e aqui como que está o estado do QA. Aí tipo assim, era só basicamente a pessoa que tinha preparado já o QA antes, era só teste manual e era tipo, no arquivo do Confluence, né, tipo o Word lá, e a pessoa fazia os testes ali. Sim, Isso simplesmente eu falei, cara, não é possível. Só pelo custo, só porque eu estudei antes, cara, dá pra fazer muito mais coisa. Aí, tipo, os caras só me deixaram solto. Ele falou, Peter, vai olhando aí como é que tá, vê o que você acha aí, depois a gente conversa. Aí, nesses dias ali, eu comecei tipo assim, a montar um planozinho, né, de como que a gente aprende, como que dá para poder fazer essa automatização, né, o que poderia melhorar e tal. Aí montei toda uma apresentaçãozinha, aí eu mostrei pro o manager lá, que é o desenvolvedor, cara, ele adorou, aí já marcou outra reunião com o CEO da empresa, aí acho que isso foi no terceiro dia, né, aí eu mostrei ele para de manhã só o plano mesmo, só o rascunho, fiz um testezinho com o Playwright ali, a ferramenta de automatização, mostrei para ele, cara, ele adorou o CEO, fiz a mesma apresentação pro CEO. Aí, tipo assim, no final do dia, o cara já mandou mensagem: olha só, vai tomar frente agora do time de automatização, vou focar nisso aí agora, todo mundo gostou muito, sei lá o quê. E, tipo assim, no terceiro ou quarto dia. Isso. O cara não tá nem uma semana na empresa, já tá mudando o processo, já tá liderando o projeto. É isso, cara. Olha que, mano, essa área é incrível, mano. E tipo assim, para você, e você vai fazer isso com gosto, porque você está sendo bem pago por isso, né, cara? E eu queria até te perguntar, Peter, eu queria entender uma coisa, que é como que isso impactou para você, quando você recebeu esse sim, quando você recebeu o aceite ali de uma vaga gringa, tipo, sair de 4 contos para ganhar 2,6 em dólar, que, sei lá, nem sei quanto que tá o dólar hoje, mas, tipo, sei lá, mais de 10 mil reais. Mais do que, sei lá, tripliquei meu salário e ainda é remoto, né? Você trabalha de casa. Não, pois é, cara. Tipo assim, ainda tá caindo a ficha, pra falar a verdade, ainda é surreal pra mim. E, tipo, como tinha dito antes, né, antes eu saía de casa de manhã já preocupado o que eu ia fazer durante o dia ali, ficava o dia todo naquela luzinha branca lá dentro do cubículo, fazendo um monte de teste, e chegava em casa de noite, minha filha já tava dormindo, minha esposa já tava meio que dormindo já também. A semana passava voando. Só via final de semana a família, né? Pois é. Aí, essa primeira semana aqui, hoje é quinta-feira, tipo assim, eu acho que eu produzi pra caramba, só que mesmo assim em casa, sabe? Então, eu terminava uma reunião ali, ia pegar um café na cozinha, dar um abraço na minha esposa, dar um abraço na minha filha, cara, uma sensação assim, indescritível, tipo, não tem dia que pague. Cara, eu entendo plenamente, né? Tipo, é o que eu tava te falando, galera, você que nunca trabalhou remoto, né, não sabe o que é a delícia, né, de você sentar, por exemplo, tomar um cafezinho com a sua esposa depois do almoço, ter feito ali seu almoço, comida em casa. Cara, isso é muito bom. E tirando ainda todo, né, cara, é que ainda não chegou o final do mês, né? No final do mês aí você vai estar com um sorriso até aqui, cara. Não, pois é, não, a gente tá aqui, agora, tipo assim, agora meio que, porque, como eu tinha dito antes, né, o meu objetivo desde o início é entrar na tecnologia para poder fazer essa migração.
Só que, pô, recebendo R$ 3.000, Você com tá fazendo migração CLT, pro Canadá, né? meu objetivo é o Canadá, mas eu quero ter essa experiência de poder morar fora um dia, né? Então o Canadá é um objetivo porque na época parecia mais plausível e tal, mas, pô, Não, curto mas eu muito. acho um ótimo bem. Eu sou muito. Difícil falar diferente, eu amo esse país, cara. Eu acho para um país que tem tudo que uma pessoa precisa para viver muito, muito bem, cara. Aí esse era literalmente meu sonho, só que, pô, juntando R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, pô, é difícil, né? Você vê seu sonho lá na frente, né? Daqui vários anos. Só que aí, pô, agora a gente já tem essa perspectiva diferente, né? Já muda de um sonho para realmente um plano. Falei, cara, se eu juntar aqui, acho que é uma parada plausível, sabe? As possibilidades se mudam pra caramba. Cara, e eu já te falei, é questão de tempo e você continuar estudando e se empenhando para conseguir chegar em salários de batendo mais de US$ 5.000. Eu vejo muito, tipo, vendo, né, o seu currículo, conversando sobre tecnologia com você, dá para notar se você entende ou não, né, de tecnologia. Então eu vejo que você, cara, se você continuar nesse passo, logo mais você já vai estar aí atingindo salários, você já está vendo como está sendo isso na sua empresa. Eu falei para você não ter medo, né, que os gringos não podem dar medo pra gente, galera, inclusive isso para todo mundo que tá vendo aqui a live, né? Não sinta medo dos gringos. Eles não são melhores que a gente, sinceramente, eu tive muito mais experiências felizes com brasileiros em relação à tecnologia, conhecimento sobre tecnologia, do que com gringos. Tá? Apesar de ter gringos muito bons também. Então é isso, não precisa sentir aquela sensação do vira-lata, né? O síndrome do vira-lata. E, Peter, cara, eu queria saber se você pudesse ter feito alguma coisa de diferente. Nesse tempo que você começou, tipo, você falou assim, vou virar QA, sabe? Você realmente tomou essa decisão. O que você teria feito? Pô, com certeza começado antes, né? Que hoje em dia eu possivelmente seria sênior, já estaria numa posição muito melhor. Essa é a resposta que todo mundo me dá, não tem jeito. Cara. E é isso, galera. Inclusive, a área de qualidade de QA, ela é uma oportunidade muito boa agora. E assim, eu quero deixar claro, eu acho o desenvolvimento uma oportunidade muito boa ainda, tá? Eu ainda acho, porque é uma área que você realmente não precisa de faculdade para entrar, você pode estudar e é por conta, né? Até mesmo na internet, conseguir uma vaga, óbvio. Não estou falando que que vai ser simples, né? Que você vai chegar e entrar. Não, mas eu acho super plausível e ela vai te levar em cargos que você vai ganhar muito bem mesmo sem faculdade. Só que os requisitos são mais altos, a concorrência é muito mais alta, né? Você viu TI ali e você não foi atrás de QA. Você não foi atrás de trabalhar como suporte, você não foi atrás de trabalhar, sei lá, na área de design. Não, você foi atrás de desenvolvimento, né? Então as pessoas pensam muito isso. E a área de qualidade é uma área que ela está aberta para novas pessoas, principalmente pessoas que querem estudar e serem boas em QA. E aí a gente tem o Peter, e óbvio, né? Tá vendo, galera? Nem como uma pessoa que estava necessariamente trabalhando na área, era desenvolvedor, tinha trabalhado como QA, mesmo assim, essa pessoa não necessariamente sabe qual que é o caminho certo para percorrer. Ou o melhor caminho. Talvez o caminho certo tenha uma noção, mas qual que é o melhor caminho? E eu queria até entender de você isso. Você sente, olhando lá para trás, vendo como que o que você sabia sobre a área de tecnologia depois que você começou a mentoria, depois que a gente fez a consultoria ali, o one-on-one juntos. Você sentiu que mudou alguma coisa a sua visão de entendimento de como a área realmente funciona? Cara, totalmente, porque antes eu não tinha, nas empresas que eu trabalhei, eu não tinha tanto contato com QAs mais experientes, né? Então a experiência que eu tinha era a experiência ali da minha vivência, né? Então ele conversando com você traz outros convidados que já trabalham na área também, eu falei, pô, isso aí eu consigo fazer, isso aí que dá pra fazer, é possível, sabe? Não é uma parada de outro mundo, isso aí que dá pra fazer, então eu fui vendo que era possível mesmo. E essa que foi a chavinha que virou na minha cabeça. Eu falei, pô, dá pra fazer, é só poder fazer uns ajustes ali do que eu já sei, meio que ajustando realmente, né? Só, acho que a parte do storytelling que você falou, né? Exaltar os pontos positivos e ajustar pra vaga específica, né? Exato. E muitas vezes é só isso, né? Tipo, literalmente, tá, galera? A alteração, a mudança que o Peter precisou fazer, né, entre aspas, né, o conhecimento que ele precisou adquirir foi como contar a história dele de uma forma melhor. Porque ele já tinha muito dos conhecimentos que são necessários para se trabalhar na área como sênior e como pleno. Então, e é por isso que você atingiu, né? Você pegou uma vaga aí que ela é meio considerada pleno, né? Talvez primeiro nível de pleno, quase pleno ali, na gringa. Só que quando você começar a pegar a vaga de sênior, cara, é isso. Então, aí você realmente não vai precisar. Você vai poder morar onde você quiser, porque você vai estar ganhando em dólar. Então, independente de onde você quiser morar, por exemplo, você pode pegar e falar assim, eu vou ficar 6 meses naquele país. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para me manter naquele país por 6 meses. E eu vou trabalhar remotamente.
Cara, e isso é verdade, tá, galera? Eu lembro que quando eu comecei a ganhar em dólar, essa ficha caiu pra mim. Falei assim, caraca, eu, tipo, eu posso morar onde eu quiser, porque US$ 5.000 aqui no Brasil, óbvio, é uma vida maravilhosa, mas eu posso ter uma vida de US$ 5.000 morando na Alemanha. Ou eu não preciso Uhum. morar, tipo, em Berlim, que é um lugar caro, eu posso morar num lugar mais afastado, eu só preciso ter internet. Sim. Cara, as possibilidades, elas são gigantescas, sabe? E óbvio, né? Consulte os vistos, tá, gente? É. Mas dá pra ter essa vida essa vida nômade para quem tem interesse. E, cara, além disso, né? Além de você ver os seus sonhos chegarem mais perto, né? Quase como se eles estivessem encolhidos, né? Se você era, tipo, sei lá quantos meses, Como esses meses menos 6 vezes, né? Sei lá, uma coisa assim. surreal. Agora que você percebeu que seus sonhos, né? Como que você se sente também vendo que, pô, cara, você tem a sua filha, você tem a sua esposa, e você pode dar literalmente a vida que você gostaria de dar para elas, né? Tipo, obviamente, ninguém vai ficar rico sendo que tá, galera? Deixar muito É. claro, né? Óbvio, dá para chegar a um salário de jogador de futebol, tá? Tipo, 40, 50 mil? Dá. Em dólar, né? Ganhando em dólar, dá. Mas não rico, você não vai ser milionário, mas, meu, olha a vida que você agora consegue dar para a sua família. E eu pensava exatamente isso. Eu falava assim, beleza, agora eu ganho em dólar. Não tem como me resolver. Para dar ruim, agora vai ter que dar muita coisa errada. E, inclusive, ó, vi o pessoal perguntou algumas coisinhas, eles perguntaram qual que é a linguagem que você tem principal, né? E qual que você tá utilizando hoje no dia a dia? Linguagem de programação. JavaScript, para mim é JavaScript. JavaScript não tem jeito, galera. Inclusive, assim, né? Se você sabe JavaScript, Java ou Python, tá ótimo. As três são ótimas para a área de qualidade. JavaScript eu vejo que tem uma mudança. Eu sinto que as coisas estão mudando mais para o JavaScript na tendência de testes. Porém, as outras duas linguagens são ótimas. E o Cláudio perguntou aqui, um conselho que você dá para quem vai começar do zero. Ou melhor, Cara, difícil, hein? Uma coisa que eu acho que o Benny falou aqui, para mim valeu muito também. Acho que é sobre a exposição, né? Porque às vezes quando a gente está começando, a gente fala, pô, eu estudei aqui, mas eu acho que eu não sei ainda, não estou preparado. Cara, acho que quanto mais você se expor, às vezes. Porque, pô, é difícil, impossível. Vai chegar um recrutador na sua casa e te chamar para você trabalhar. Pô, mas, rapaz, olha só. Às vezes, o que aconteceu comigo? Nessa entrevista que eu fiz, foram 2 etapas. Aqui no Brasil, eu estava fazendo entrevista com 6 etapas. Então, assim, aquele negócio cansativo. Nessa entrevista ali, às vezes, se eu tivesse ficado com a dúvida, pô, será que vai dar certo? Eu falei, cara, eu vou tentar acreditar no processo e vou tentando. Aí, essa entrevista, eu fiz a primeira entrevista com o recrutador de coisa de 15 minutos. Aí, depois, na segunda entrevista, era com o gerente ali do projeto, né? Aí ele também chamou o desenvolvedor, que era o meio que gerente técnico ali da equipe, né? Aí o cara entrou na chamada, eu tava meio que assim, meio que com medo da etapa técnica, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem esse medo da etapa técnica. Aí ele começou a fazer umas perguntas e tal, eu fui respondendo, falei, cara, eu vou na confiança aqui, vou responder o melhor que eu posso. Aí, não sei, ele gostou ali de mim. Aí logo depois ele já mandou a proposta. Então talvez se eu não tivesse com essa confiança de poder me expor, de tentar a sorte, né, no caso, talvez eu nunca teria de essa falar o oportunidade que de você você. sabe, de falar o que você sabe Não sem. também. Porque talvez você tem uma soft skill, né? Talvez você se comunica bem, talvez você escreve documentação bem, talvez eles estão buscando uma coisa que às vezes eles nem sabem, que é o que você tem, só que se você não falar ali, você nunca vai saber, né? Desse fit. Se você não esmiuçar e detalhar todos os seus pontos fortes, galera, como que eles vão saber? E isso é uma coisa muito do brasileiro, eu sinto, que aqui fora eu já não sinto a mesma coisa. O brasileiro tem muita vergonha de falar o que ele sabe fazer. Ele acha que ele está sendo arrogante, né? E eu incluso. Eu me sentia muito arrogante. Eu me sinto arrogante, às vezes, quando eu preciso falar alguma coisa aqui que eu sei, tipo, em live, sabe? Porque não é minha intenção. O ponto é, cara, você está literalmente se vendendo para outra pessoa. Como que ele vai saber que você, às vezes, é um cara que trabalha duro? Como que ele vai saber que você é um cara que entende sobre técnica de qualidade, sobre processo, sobre... que você estudou isso e não falou, né? Então, e saber, pô, eu sou bom nisso. Meu, vamos lá. Teoria de qualidade, estratégia, não demora muito para aprender. Não é um negócio complicado de aprender. Se você explicar o que você sabe, e assim, né? Eu entendo que às vezes as pessoas elas se sentem com medo de falar que elas sabem. Por quê? Porque elas não sabem se a informação que elas receberam é real. Sim. Porque tem muita informação na internet, né? Muita coisa ambígua. E às vezes são perguntas diferentes com respostas iguais, ou uma pergunta que pode ter várias respostas. Então, tem várias respostas certas. Então,
isso é um motivo muito legal para você, por exemplo, ter um cara que é sênior do seu lado, porque aquele cara ele vai te, obviamente você pode pesquisar também, né? Mas ter o cara sênior do seu lado te dá aquela confiança assim, meu, se esse cara falou, provavelmente vai funcionar desse jeito. E é por isso que existe a mentoria, para ter o cara sênior do teu lado e falar assim, mano, relaxa, esse pensamento aqui tá ok, legal, mas segura aí, vai por esse caminho aqui que é mais rápido, melhora, segue É, por aqui. e tem outra coisa também sobre a pergunta. Eu não sei onde eu vi isso, talvez foi até você que falou, né? Que a gente realmente nunca começa do zero, né? Talvez a gente está começando do zero na área de programação, de tecnologia. Só que você tem toda uma bagagem, então tenta, tipo assim, às vezes para um pouco ali, pensa o que, que você já fez, o que, que você pode agregar da sua experiência, porque pô, todo mundo tem experiência, mesmo que você tenha 16 anos, você tem alguma experiência, alguma coisa você tem. Então tenta ver Exato. o que você pode trazer para você oferecer. Tipo assim, às vezes você é uma pessoa que gosta de ler muito, às vezes você é uma pessoa analítica, às vezes você é uma pessoa muito técnica, às vezes você é uma pessoa comunicativa. Pega o que você tem de forte ali, amarra junto, olhando aquele, olha para trás, o que, que você consegue amarrar e olha para frente, o que, que você pode amarrar junto com a tecnologia. Então acho que Exato. você não está começando do zero, né? Exato, ninguém começa do zero. E mesmo o cara de 16 anos, talvez ele pode até ser considerado que ele começou do zero. Mas ele tem uma coisa que a gente não tem, que é tempo. Então esse cara, ele pode falar assim, meu, tudo bem, eu tô aprendendo, eu tô estudando, por exemplo, já tô estudando, tô fazendo curso, já comecei faculdade, tô fazendo mentoria, sei lá, qual que seja o ponto. Eu tenho tempo infinito para estudar isso daqui e, além disso, trabalhar para você, tá ligado? É. Então, sabe, olha o que o cara tem para entregar, tá ligado? É uma coisa que eu, por exemplo, não tenho muito. Ah, ó, o Claudio, ele falou que ele tá querendo entrar, né? Ele tá querendo entrar, ele tá querendo meter as caras pra entrar, e ele tem 52 anos. Cara, a idade é um número, tá? Eu entendo que assusta, mas a idade. Pô, Claudio, já tá na mentoria, pô, muito obrigado então por participar. Me desculpa, cara. É que eu não sabia. Eu sei que entrou Claudio, mas eu não sabia que era o CyberSec, tá? Mas eu agradeço muito o carinho. Você é o Claudio que tava participando das lives do YouTube, imagina. Isso. Bem, Peter, cara, irmão, a sua história é incrível e eu queria mostrar ela para as pessoas entenderem que isso é possível. Há alguns meses atrás, o Peter, ele, tipo, tava numa perspectiva completamente diferente disso. Vocês entendem que essa história que ele contou, do momento que ele estava desempregado, até conseguir o emprego dele como que é agora, na gringa, ganhando $2,5 você tem noção que isso faz, tipo, 3 meses? É, 4? foi a primeira vez que o Manny falou que era possível, ele não acreditava, né? Esse cara Acreditava, é um lunático. As pessoas lá, eu entendo, eu entendo. O problema é que é possível, entendeu? E aí, se não tem eu pra falar que é possível, você ia tentar? Acho que ia voltar para esse desenvolvimento lá e continuar executando. É isso, galera. Tipo, a área de qualidade é uma área de tecnologia muito legal, que você realmente não precisa ter um teto técnico muito alto para trabalhar nela, para começar. Tem gente que acha que eu tô falando assim, mano, eu não precisa estudar programação. Sabe, quando eu falo que o teto técnico de tecnologia que há é baixo. Perto de desenvolvimento cara. Vamos fazer o quê? Você sabe disso. Você tem que fazer front-end, trabalhar com componentização, ter que mexer em projeto legado, meter a mão numa API que o cara fez as rotas tudo torta, tem coisa de banco de dados em um lugar, tem coisa de banco de dados em outra, não faz sentido nenhum. E aí você vem falar para mim que teste automatizado você precisa de um nível muito alto de programação. Não precisa. Mesmo para fazer projetos grandes, cara. Gente, é isso. Não tem mistério. As pessoas acham que, tipo, entrar na área de tecnologia você tem que ser um gênio, tem que saber matemática, precisa de inglês. Cara, inglês vai te levar em lugares mais longes. E é só isso. E, cara, o rolê não existe nenhuma área simples de entrar. Nenhuma área você vai brotar dentro da área. Não existe. O problema é que QA, na minha opinião, é a área mais fácil para entrar e se crescer dentro de tecnologia. E, tipo, tudo bem. Não significa que a pessoa vai pegar e vai sentar aqui na cadeirinha dela, vai olhar para a tela do computador e vai absorver QA como se fosse uma pasta de mágica e começar a trabalhar. O ponto é que o QA te leva a situações como essa, sair de um salário de R$ 4.000 e ir para um salário de quase R$ 15.000. Entendeu? Em meses. Se você sabe inglês, é claro, nesse caso. É o inglês. E é isso, para entrar na área, galera, não precisa de inglês. Mas para chegar num patamar assim, precisa. É isso aí. E você aprendeu inglês há pouco tempo atrás, né? Ou você já tinha mais de... Mas sim, não, já tinha
27 anos, eu acho. Vou ser aprendendo. Nunca é tarde para começar, galera. Nunca é tarde para começar. Bem, Peter, cara, queria de novo te agradecer o pessoal que tá acompanhando aqui a gente, acompanhando sua história é incrível e, cara, é só o começo, de verdade. Parece que você já chegou num lugar incrível, mas você ainda tem uma montanha absurda. A sua vista já é linda, mas eu tenho certeza que você ainda tem uma montanha absurda para ver uma vista exemplar lá na frente. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, eu não duvido de uma vírgula. E, cara, deixa aí a sua mensagem, se você quiser agradecer alguém também, né? Tipo, sei lá, alguém da família. E deixar uma dica pro pessoal, cara, pra quem tá querendo se tornar QA, pra quem tá às vezes, estagnado no emprego, ou tá com medo de começar numa área diferente. Fala aí, dá as suas palavras, elas são mais poderosas que as minhas. Cara, primeiramente, com certeza, agradecer, cara, você, tipo, assim, foi realmente, eu te falei lá no começo, que foi um ponto de virada, assim, realmente, assim, ter essa mentoria, cara, pra mim, fez toda a diferença, porque na área de tecnologia tem muita coisa, é possível, com certeza é possível você se tornar sozinho, só que, pô, você tendo um direcionamento ali, pra mim, tem gente que é autodidata, né, pra mim, que estudando várias coisas diferentes, às vezes atrapalha muito. Mas assim, ter essa mentoria, ter esse contato direto com alguém que já tem experiência para mim, que eu sou da diferença. Minha esposa provavelmente está assistindo aí também, minha família me ajudou, deu todo o suporte também, né? Que com certeza não conseguiria chegar aqui sem esse suporte, sem outras pessoas que acreditavam em mim também. Tipo, o recado que eu tenho, cara, que eu já tive desse outro lado aí também, eu tive várias vezes, né? Pra falar a verdade, eu tive do outro lado ali. Cara, acredita que vai dar certo, se expõe, aposta em você mesmo. Tipo assim, às vezes você pode não acreditar no meio, não pode acreditar em outra coisa, pô, mas vê o que você acredita aí, faz um plano e, tipo, cara, dá certo, só acreditar em você mesmo, sabe? Pega, né, filtro às vezes, uma coisa que eu falo, uma coisa que o Manny fala, talvez não cabe na sua vida, né? Porque cada um tem uma vivência diferente, mas vê o que cabe, faz o melhor daquilo e acredita. E é o que eu sempre falo, tá, galera? Qualquer pessoa vira QA, a única coisa que a pessoa não pode fazer, óbvio, né? Com estratégia você consegue se tornar mais rápido. Mas a única coisa que você não pode fazer é desistir. A partir do momento que você desiste da carreira, aí não tem o que fazer. E além disso, mais uma dica que eu vou dar. Gente, não usem o LinkedIn como se fosse a sua melhor rede social. É isso que vai fazer você aparecer para as pessoas, é isso que vai fazer você ser uma pessoa falada sobre a área de tecnologia e qualidade e vai fazer com que você consiga a sua primeira vaga ou cresça na área. Entenda uma coisa, a gente desvaloriza marketing pessoal no Brasil porque acha que é arrogância. Marketing pessoal é necessário. E se você quer entrar na área, é desse jeito que você vai conseguir. Eu falo isso e eu falo isso até um pouco... É até triste, né? Um bom QA que não faz marketing pessoal, aliás, um QA ruim, que às vezes não sabe nada, às vezes só entende um pouquinho de teste, ou às vezes nem sabe nada. Ele vai conseguir emprego mais rápido do que o melhor QA do mundo que não faz nada no LinkedIn. É isso. E outra coisa, não ache que você não está preparado para alguma vaga. Quem tem que decidir se você está preparado ou não é o recrutador. É o cara que está te entrevistando lá na entrevista. É o gerente que vai te contratar. Ele que decide. Às vezes você não se sente preparado para a vaga, mas o cara acha que você tá. Boa sorte. Faça ele, aproveita e tenta mostrar que o cara estava certo. Galera, muito obrigado. E Peter, cara, é um prazer demais ter você aqui. Eu agradeço muito. Espero te ver na comunidade. A gente vai ter um monte de coisa ainda para fazer. E é verdade, pessoal. Para quem não sabe, né, nós estamos com turmas abertas. Vai fechar amanhã, tá? Então corre, vai atrás. E é verdade, ontem de noite nós abrimos aí a possibilidade do pessoal poder fazer compra em boleto parcelado, porque eu sei que tem pessoas que às vezes não estão podendo comprar de forma com cartão, ou às vezes no Pix direto. Você pode fazer ali com boleto parcelado em até 24 vezes. Tá bom? A gente abriu essa opção ontem e ela também termina amanhã, tá bom? Mas é isso. O Júnior falou aqui, ó, tomara que eu esteja entrando numa boa. Deus sabe o que passou na vida. Júnior, boa sorte e vamos virar aqui. Galera, muito obrigado, pessoal. Peter, muito obrigado. Tenham uma ótima noite, ótima tarde aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.